Evangelho de Lucas, capítulo 12, nós estaremos lendo aí a partir do verso 35. Será a leitura da nossa mensagem dessa noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, o verso 35, que nos diz o seguinte: Estejam preparados com o corpo cingido e as lâmpadas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou, diz o verso 41, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir, e começará a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora em que não sabe. Irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-os com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Que o Senhor aplique sua palavra no nosso coração, no nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos que nos acompanham também na nossa transmissão pelo Facebook da igreja, esta noite eu gostaria de falar sobre a urgência da vigilância, baseando aqui nesse texto, com o qual Lucas registrou em seu livro, no Evangelho. Depois de trazer algumas admoestações, uma delas acerca do comportamento cristão genuíno, aqui no início do capítulo 12, que era fatidicamente influenciável pelos fariseus. Outra acerca do considerar apenas o aqui e o agora, se esquecendo do propósito maior pelo qual fomos chamados, a saber, viver para o Senhor, como podemos perceber aí o registro da parábola do rico insensato. Outras acerca das preocupações e das inquietações. Jesus aqui traz uma admoestação sobre a vigilância com a qual os discípulos, os seus seguidores, precisariam considerar e atentar para as suas vidas. Embora a maioria dos povos que pertenciam à época de Jesus almejasse o dia da redenção, como nós também, creio, almejamos todos, e até orasse por esse dia, para que esse dia chegasse, em geral, eles se preocupavam mais com as necessidades diárias do que com os preparativos para o juízo futuro ou o último dia. Era raro aqueles que atentavam para tal compromisso com o Senhor, com exceção de um grupo chamado essênios, que tinha uma visão apocalíptica e seguiam líderes messiânicos que aguardavam, sim, claro, a vinda do Messias prometido. Jesus aqui agora inicia com mais uma admoestação, como falei,
ou um aconselhamento. No versículo 35, Jesus aí, quando inicia as suas palavras, ele traz as palavras acerca da prontidão. Era importante que todos estivessem prontos ali, como ele diz, estejam preparados, todos prontos para servir, para conservar acesas as suas candeias. E, queridos irmãos, diante desse texto, a urgência da vigilância, eu gostaria de considerar 3 verdades para as nossas vidas, visto que os nossos dias, tais palavras registradas pelo apóstolo Lucas, se fazem essenciais. Muitos têm perdido em seus corações a urgência da vigilância, com os olhos fitos apenas no presente tempo. Especialmente quando essa pandemia começou, houve de fato e de verdade um certo interesse por Jesus. Muitas profecias falando que era cumprimento, que Jesus estava voltando. Porém, parece que a coisa foi passando e foi esfriando de novo, novamente. Mas no nosso coração, essa expectativa ela jamais pode esfriar. E, em primeiro lugar, nessa noite, a urgência da vigilância, nós precisamos entender que essa necessidade é para hoje. A necessidade, a urgência da vigilância é para hoje. Os versos do 35 ao 38, Jesus diz o seguinte: estejam preparados com o corpo cingido e as lâmpadas acesas. Faça como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Queridos, 3 verbos aqui marcam essa fala da urgência dita por Jesus. Estejam preparados. O verbo estejam está trazendo o sentido de presente. Estejam, é agora. Temos e precisamos que estejam preparados. Esperam, como nós podemos perceber aí, façam como os homens que esperam pelo Senhor, eles estão esperando. Jesus falando para os seus discípulos, ele traz, como podemos perceber aí, futuro, na perspectiva futura, dos versos aí 37, bem-aventurado aqueles servos, quando o Senhor voltar, encontrar vigilantes, temos que estar, para que quando o Senhor venha, Ele nos encontre já prontos, não arrumando as malas ainda, e dizendo, espera só mais 5 minutinhos aí que eu termino já. É a prontidão imediata. Essa fala de Jesus, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Essa fala aqui, ela nos remete ainda mais à necessidade de prontidão. Uma das recomendações dos tempos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, retrata a importância do cinto estar pronto. Era um item indispensável para os judeus. Eles precisavam estar cingidos, segurando com a roupa ali bem segurada, porque a qualquer momento poderia vir uma necessidade eminente. E eles não teriam tempo de se ajeitar. Eles já precisavam estar prontos. A exemplo disso, nós podemos citar Êxodo, capítulo 12, o versículo 11, onde foi registrado o seguinte: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. A fala do Senhor para o povo israelita quando estavam no Egito era que eles precisavam sim fazer o momento da ceia, mas já está pronto, já estarem preparados, porque a qualquer momento a coisa iria acontecer. Outra passagem importante acerca da urgência de estarem prontos, muito conhecido nosso, é a parábola das 10 virgens, registradas no Evangelho de Mateus, o capítulo 25, do verso 3 ao verso 10. Metáfora essa que traz e aponta também, parábola essa, que traz e aponta a necessidade, a urgência de prontidão. Aonde nós podemos perceber na fala no registro de Mateus, o capítulo 25, sobre as 10 virgens, que todas foram convidadas sim para o banquete com o noivo. Porém, entretanto, o que nós percebemos é que apenas 5
consideraram a necessidade de estarem prontas para aquele encontro, de estarem completamente, na verdade, prontas. Este aqui, queridos irmãos, esta palavra das 10 virgens, ela nos traz um ensinamento importantíssimo, que nós precisamos considerar que essa necessidade é para hoje, e que, infelizmente, ela ensina, a parábola das 10 virgens, também nos ensina uma enganosa prontidão. Achamos estar prontos, mas determinadas vezes, se formos olhar ao pé da letra, não estamos tão prontos como deveríamos estar. Porque, queridos irmãos e amigos, estar dentro da igreja não é suficiente para ser salvo. Não é suficiente. O Senhor Jesus até poderá saber o nosso nome. Ele sabe. O salmista registrou que ele nos conhece ainda quando estava sendo entretecido no ventre da nossa mãe. Ele pode saber até onde trabalhamos, quantas horas nós damos duro lá no trabalho, o ministério que servimos na igreja, os cultos que nós mais gostamos. Mas se não tivermos, queridos irmãos e amigos, fé salvadora em nossos corações, se não desenvolvermos com temor e tremor a nossa salvação em Cristo Jesus, seremos apenas desconhecidos do Senhor, no tocante a servos prontos, vigilantes. O noivo, queridos irmãos e amigos, até reconhecia ter aquelas 5 virgens imprudentes convite para o banquete, mas ele desconhecia qualquer intimidade, qualquer ligação com as mesmas. Provavelmente chegaram, não, mas nós temos o convite, deixa a gente entrar, é porque faltou aqui um pouquinho de gás. Sim, eu estou vendo que vocês têm um convite, mas não conheço vocês. Como foi que vocês conseguiram? Não, nós estávamos com as outras, mas não os conheço. O verso 36, nós podemos perceber aí, Jesus dizendo para fazer como os homens que esperam pelo seu Senhor, voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Os senhores aqui, eles sempre tinham servos que os esperavam voltar dos banquetes, que poderiam durar até 7 dias. Esses banquetes. Mesmo assim, por não saberem qual dos 7 dias voltaria ali o Senhor, eles precisavam manter-se sempre alertas para que quando chegasse e batesse, a porta fosse aberta. O servo ali do seu senhor não saberia se ele de repente chegaria naquele banquete, não se agradaria e voltaria 1 hora ou 2 horas depois, ou se viria no primeiro dia de festa, no terceiro, no quarto, ou somente no último. O que era necessário era estar pronto. Era uma maratona e tanto. Se formos analisar, passar 7 dias vigilante. Desses 7 dias, cada um tem 24 horas, mas tinham que estar pronto para quando o Senhor chegar, a porta fosse aberta e o Senhor ali recebido. Conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 13, o verso 34, era apenas um o responsável por aquela espera. Cada um respondia por si, de acordo com o que o seu Senhor ordenara a fazer. Então, não tinha essa de dizer, olha, eu vou ficar hoje, quando eu cansar, que der sono, tu vem e assume meu posto, porque se ele chegar, alguém vai ter que estar aqui. Um era encarregado, tu vai ser o porteiro 7 dias. Tu vai ter que ficar. Tu vai, como servo, tem que esperar o Senhor voltar. Verso 37 e 38, Jesus continua dizendo aí que bem-aventurados, mais que felizes serão aqueles que forem encontrados fazendo e cumprindo com aquilo que o seu Senhor haverá ordenado a fazer. Se forem encontrados fazendo aquilo que ele ordenara fazer, com certeza agradaria. Cansativo talvez sim fosse, mas aquele servo sabia que seria recompensador se cumprisse com o seu dever com o seu Senhor. Saberia sim que seria recompensador. Queridos irmãos, temos que estar prontos. Há uma necessidade de prontidão e disso nós precisamos sempre lembrar em nossos corações.
Nós não podemos andar esquecidos disso. No Egito, na passagem do anjo da morte, como nós vimos aqui, a ordem foi: estejam prontos. Preparem ali o cordeiro, o momento da ceia, mas estejam prontos, com o cinto cingido no lugar, com cada coisa no lugar, porque quando o anjo vier, não terá mais tempo para nada, a não ser para cumprir com aquilo que já havia sido dito. Nós precisamos estar prontos, como aquelas 10 virgens, que apenas 5 cuidaram para que de fato seguissem o que havia sido proposto para as mesmas. O Senhor das nossas vidas, queridos irmãos, já nos incumbiu da nossa missão, do nosso propósito de vida: servi-lo, servir ao próximo, anunciar o Evangelho, pôr em prática os nossos dons e talentos e, acima de tudo, amá-lo, buscando ter intimidade com o Senhor, na palavra, na oração, desenvolvendo com temor e tremor a nossa salvação em Cristo Jesus. A grande pergunta que fica para nós é: como o Senhor nos encontrará como servos quando voltar? Como estamos nós? Como está o nosso cinto cingido já? Ou ainda estamos pelejando? Lembremos de uma coisa: nós não sabemos a hora, o dia. O que nós sabemos é que temos que estar vigilantes. Essa é a única certeza que nós temos. Muitos, porém, cansam. Para muitos, sim, é cansativo. É enfadonho. Mas o que esquecem é que, no final de tudo, será gratificante. Será algo honroso. Será algo nobre demais. E nós precisamos considerar essa necessidade. Vemos no verso 37 aqui, a parte B, um símbolo poderoso, quando aí diz o seguinte: em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Aqui já é uma fala do Senhor para com o servo, para com aquele servo que cumpriu e seguiu à risca o que o seu Senhor havia dito, mesmo que aos seus próprios olhos tal missão, tal tarefa foi difícil, mas que esforçou-se ao máximo, que buscou se esmerar e dar o seu melhor. E no final ali, o Senhor Jesus, o mesmo, tratará com muito amor os que permanecerem até o fim, os que estiverem vigilantes, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Se algum servo o quiser fazer perder a vigilância, se mantenha firme. Provavelmente aqueles servos escutavam: vamos deixar para lá, ele não vai voltar agora mesmo, a gente já conhece. Nosso Senhor, quando sai, não volta tão... Nós muitas vezes ouvimos isso. Desde criança que eu escuto: Jesus vai voltar, desde... Mas uma hora ele chega. Ou ele chega ou nós vamos, das duas uma. E estes são 2 encontros que acontecerão com toda certeza, pois não esqueçamos que cada um prestará contas da sua postura para com o seu Senhor. Em segundo lugar, uma consideração que é indispensável para nós. O verso 39 aí diz o seguinte: porém considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhe dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor vai demorar para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, a embriagar-se? Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora em que não sabe, e aplicar-lhe-á um castigo severo.
condenando-o com os infiéis. Na cultura judaica, o ladrão que roubava à noite, ele era o mais perigoso. Eles existiam naquela época já, e não só existiam, como consequentemente eles também agiam. Nós, claro, também estamos sujeitos a tal fato. Embora o que rouba durante a noite, nós sabemos que ele tem o mesmo potencial. O que rouba do dia, tem o mesmo potencial do que rouba à noite, para nós, nos nossos dias. Aquele que vem de dia, ele vem à noite e ele sempre vai ser de alta periculosidade. O ladrão, porém, dos tempos judaicos era diferente. Porém, queridos irmãos, à noite nós sabemos que ela torna-se mais fácil para que um ladrão ele possa agir, pois é a hora que todos vão estar dormindo, é a hora que vai estar escuro, ninguém vai perceber a ação tão fácil, e este agirá com mais ousadia e com mais liberdade para fazer aquilo com o qual o seu coração está proposto e destinado a fazer. Porém, nos nossos dias, muitos têm optado por aqueles que fazem a vigilância noturna, os vigilantes noturnos particulares. E não sei se aqui em Equador ainda existe alguma empresa e paga-se uma taxa mensal e eles dão aquelas rondas e passam ali para tentar amenizar aquela possibilidade de uma atuação criminosa, de o ladrão vir e tentar roubar o que é nosso ou o alheio. Não à toa nós possa assim considerar quem de nós conseguiria passar todas as noites vigiando a nossa própria casa. Nós não aguentaríamos talvez a primeira noite, o sono nos dominaria. Talvez passássemos a primeira, mas na segunda nós não seríamos mais o mesmo. Com muito esforço, provavelmente conseguiríamos na segunda noite, mas na terceira seria provavelmente impossível. Dado a isso, nós pagamos aqueles. Lá em Tenório tem um irmão que tem a sua empresa particular e ele presta esse serviço ali à cidade de Tenório. Enquanto nós dormirmos lá em Tenório, eles estão passando e fazendo ali, dando o melhor deles para manter ali o cuidado das casas que confiaram a eles essa vigilância. Entretanto, queridos irmãos, será impossível terceirizar nossa prontidão com relação à volta do Senhor. Você não conseguirá pagar alguém para ser crente por você. Você não conseguirá. Você é o responsável por você próprio. Seria muito cômodo, por exemplo, o casal dizer: mulher, tu vai ser a crente daqui, a todo vapor, por mim e por você. Tu vai orar por mim, tu vai ler a Bíblia por mim. Ou o caso da mãe com o filho, do filho com a mãe, enfim, assim sucessivamente. Não tem como terceirizar a nossa prontidão. É você e Deus. E só. Não teremos como fazer isso. O verso 40, Jesus aquele se dirige para os seus discípulos. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em hora em que vocês não ou menos esperam. Jesus dirige-se para eles, para que eles estejam preparados, pois não saberiam a que horas o Filho do Homem viria, ou que o próprio Jesus voltaria. Essa é uma fala que é para todos nós no verso 41, quando Pedro ali pergunta: essa parábola é para quem, Jesus, afinal? É para esses que estão aqui, os curiosos? E Jesus aí responde para quem é aquela fala. Verso do 42 ao 46, essa parábola aqui, ela nos leva a mais considerações acerca de uma vida vigilante. Pois Jesus ali diz: quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhe dar o sustento no devido tempo. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E aí Jesus segue, fazendo algumas suposições. Suponhamos que, de repente, em seu coração ele diga: meu Senhor vai demorar a vir.
E enquanto isso, comece a fazer algumas coisas aqui que Jesus colocou, a aventurar-se por caminhos que colocarão em crédito, em xeque, a sua prontidão. Ela nos mostra que há incerteza, queridos irmãos, do dia em que o Senhor voltará. Esta parábola de Jesus nos mostra que essa incerteza ela produz no coração do homem o relaxamento de conduta, de vigilância. Por não saber ao certo, o homem tende a relaxar. Nós somos tendenciosos a isso. Isso é um fato que nós não podemos negar. É como se a ousadia no coração, a obstinação por pecar aumentasse desesperadamente dentro de nós. É como se a coisa parecesse ser bom, ser agradável, ser prazeroso. E isso é um fato. Se nós soubéssemos, queridos irmãos, que Jesus voltaria semana que vem, se domingo que vem nós soubéssemos que seria o dia da sua volta, o próximo domingo, nós viveríamos e faríamos dessa semana que inicia-se hoje a semana mais santa das nossas vidas, a semana mais dedicada ao Senhor. Talvez nós não oraríamos de uma forma que nós nunca oramos em nossa vida de crente até hoje. Tenham vocês 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos de convertido ao Evangelho. Nós oraríamos de forma fervorosa. Esforçaríamos para ler a Bíblia uma vez, pelo menos, durante essa semana restante. Pois saberíamos que no próximo domingo o Senhor voltaria e nosso cinto precisaria estar cingido. Por isso nós precisamos, essa necessidade nós temos que considerar. Precisamos considerar. O verso 46, Jesus diz aí, porém, que o Senhor recompensará os fiéis e punirá aqueles que são infiéis, aqueles que negligenciam a sua vida com o Senhor. Queridos irmãos, precisamos estar preparados. Como? Precisamos, santificando-nos, se afastando dia após dia das coisas que não agradam ao Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que precisamos viver em paz com todos e buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação é a separação do profano, das coisas que impedem da nossa vigilância. O Senhor ele tem contemplado do seu alto e sublime trono a nossa conduta. E se por instantes, se por dias o nosso coração ele tem se tornado incrédulo, insensível à obediência ao Senhor, se nos tornamos obstinados em nossa conduta, consideremos que o Senhor virá e poderá nos surpreender a qualquer instante, seja com a sua volta, ou seja, com a nossa ida. Nós precisamos considerar essa necessidade. Considere essa necessidade. Em terceiro e último lugar, cada procedimento nosso resultará em uma consequência para nós. Verso 47 ao 48, Jesus encerra a sua fala aos discípulos dizendo o seguinte: aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus enfatiza aqui para nós que privilégios maiores implicará sempre em responsabilidades maiores. Quanto mais privilégio, mais responsabilidade nós teremos. A ignorância aqui, ela não será inocentada. Isso é um fato. Mas o conhecimento, ele sempre será mais responsabilizado. Sempre será mais responsabilizado. Aqueles que mais conhecem, eles serão mais responsabilizados. Aqueles que mais ouviram tais instruções serão mais responsabilizados. Mensagens como essas, elas têm sido pregadas ou tentado sido pregados.
Felizmente, está chegando a época em que muitos já estão juntando para si os seus mestres. Lamentavelmente, o pecado por desconhecido, embora traga trágicas consequências, é uma situação que implica ou implicará uma pena mais branda. Porém, o texto aqui ele nos leva a entender que há situações em que o servo nem sempre tornar-se-á conhecedor da vontade total do seu Senhor. O que, claro, vai minimizar as consequências, de acordo com o próprio texto, mas não as extinguirão, pois ninguém será indesculpável diante do Senhor. Ninguém terá como se desculpar, dizer que, de repente, não sabia, ou que não soube que era assim. Todos, de alguma forma, vai passar pelas consequências de ser talvez um servo imprudente. Certa feita, um jovem disse para um outro jovem cristão que ele preferia não conhecer a Bíblia, pois sabia que ali, na Bíblia, continha a verdade do Senhor. E ele nunca mais iria conseguir ter a mesma postura em suas práticas, porque saberia que elas desagradariam ao Senhor. Preferia ele, então, manter-se incrédulo ou sem conhecer aquilo que estava registrado na Bíblia. Isso é um fato penoso, pois tal jovem não terá desculpa diante do Senhor, pois no mínimo ele sabe que essa é a verdade. Não extinguirá. Não extinguirá. Queridos irmãos e amigos, todos nós aqui sabemos o que devemos fazer. Se há alguém que não sabe, que procure tornar conhecido seu. Que procure conhecer qual a vontade do meu Senhor para a minha vida. O que eu preciso mais fazer, Senhor? Ou o que eu faço que em mim não te agrada? Ajuda-me. Nós temos que, sim, reconhecer as nossas impossibilidades diante do Senhor, as nossas limitações. Tiago, no capítulo 4, verso 17, ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Muitas vezes nós o sabemos. Relutamos em não fazer. Às vezes alegando que somos pecadores mesmos. O Senhor nos entende. Somos falhos. Ele nos entende. O que não podemos tolerar é aceitar essa tal condição para a nossa vida, sabendo que isso não agrada ao Senhor. Não podemos de forma alguma. Se sabemos que devemos obedecê-lo, que o obedeçamos. Se sabemos que devemos pôr em prática os nossos dons, os nossos talentos, a serviço do reino, a serviço uns dos outros, para a edificação mútua uns dos outros, que ponhamos em prática os nossos dons e talentos. Se sabemos que devemos amar o próximo como nós mesmos, que assim façamos. Se sabemos que devemos fazer discípulos, que devemos evangelizar, que assim façamos. Pois tudo isso é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Se sabemos que devemos ter comunhão com eles, que busquemos ter comunhão com o Senhor. Todo o nosso plantio nesse presente tempo será a nossa colheita para uma eternidade. A eternidade, ninguém fugirá dela. Ela vai vir para todos os homens sobre a face da terra. Ninguém, nenhum de nós nessa noite que aqui nos encontramos, que estão em casa, ninguém, absolutamente ninguém, fugirá da eternidade vindoura. A grande pergunta é: onde você deseja estar eternamente? Que recompensa desejas receber como servo do Senhor? Que recompensa você espera que o agrade? Que o seu Senhor possa esperar, já cingido, para pôr-lhe a mesa e ali ter aquele tempo precioso e maravilhoso? Ou a punição dos infiéis? Deseja o cuidado ali de um servo que foi vigilante e temente, ou de um servo que foi displicente, que foi tolo? É fato que, neste presente tempo, tal tempo tem nos feito
passar muitas adversidades. Muitas pessoas com problemas familiares, de relacionamento no próprio lar, com problema de saúde pesadíssimo. E muitas vezes essas coisas elas vai nos entristecendo, gerando certos questionamentos que não eram para haver em nossos corações. Mas em detrimento de tudo isso, nós precisamos estar vigilantes. Há uma urgência de vigilância. A promessa do Senhor, queridos irmãos, foi para a eternidade. Que nessa eternidade, nada disso mais aconteceria. Não fixemos os nossos olhos em tais coisas, porque Paulo disse lá em 2 Coríntios que vai ser passageiro, como eu falei até na rádio hoje de manhã. Mantenhamos a nossa vigilância, prontos, cingidos. Se o seu cinto não está cingido, cinja ele agora. Não espere nem sair da igreja, do templo. Você que está em casa, não espere amanhecer o dia. Amanhã eu serei um novo homem ou uma nova mulher. Eu estarei pronto a partir de amanhã. E se o Senhor voltar hoje à meia-noite? E se o nosso Senhor voltar e estivermos naquele profundo sono? E quando abrirmos os nossos olhos, nos encontrarmos em uma realidade totalmente contrária ao que nós esperávamos. Por isso, há uma urgência de vigilância. A necessidade é para hoje. Jesus disse: estejam prontos. Estejam prontos. Há várias considerações indispensáveis. E cada procedimento nosso resultará em uma consequência para nós na eternidade. Pode ter certeza. A palavra do Senhor nos deixa bem claro isso. Então, queridos, mesmo que esteja difícil em várias áreas, não fixe o olho nisso. Cada vez mais apegue-se ao Senhor. Mantenha-se o cinto cingido, pois a qualquer instante Ele passará, Ele voltará. E nós iremos para um lugar onde não precisaremos mais ter tais desagrados. Amém? Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela é poderosa e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. Nós te agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos desafia a estarmos vigilantes. Ó Pai, mesmo diante das lutas diárias, das guerras que nós enfrentamos em nosso coração, em nossos pensamentos, em nosso lar, em nossa família. Ó Senhor, não deixe que nosso coração, nosso olhar fixe apenas aqui, mas que estejamos vigilantes, Senhor, pois sabemos que a qualquer instante o Senhor voltará. Como servos, nos ajuda a ser encontrados prontos, preparados para um tempo eterno, onde nada mais nos acometerá, Senhor, onde viveremos para a glória eterna do Senhor, desfrutando dessa presença maravilhosa para uma eternidade. Nos ajuda, Senhor, ajuda aqueles que têm enfrentado dificuldade em manter a sua vigilância, pois há muitos assim, Senhor, de maneira até inexplicável, que muitos às vezes não conseguem sequer explicar, mas não há explicação, Senhor. É estar pronto e estar pronto. Nos ajuda, por misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Amém.